positivas, eu sou a Agnes Rassi, bem-vindo a mais um tutorial aqui do nosso painel Floral Aquarela, uma parceria entre Agnes Rasta, História Estampas e Personal Art. Agora nós vamos fazer a nossa necessaire maquiagem. Olha só como ela é lindona, super estruturada e não vai vive, então ela tem várias dicas sensacionais aí de costura. Esses recortes para fazer esse painel tem frente às costas, o nosso fundo e fole e as alças. Nós vamos começar fazendo o nosso corpo aqui. Primeira parte, eu já fiz a marcação de virado e vou fazer virado. Tem alguma dúvida ainda em relação ao nosso virado? É só ir lá no nosso tutorial, no nosso passo a passo da necessaire higiene, que eu ensino a fazer essa parte bem bonitinha. E vou mostrar já nosso recorte do forro, porque na parte do fundo eu recortei do mesmo tamanho do molde do painel. Pro corpo, na hora de cortar o meu forro, eu posicionei dessa forma, ó. Ele tá aqui, bem retinho. E aqui eu não cortei a parte da curva, porque você vai ver que vai facilitar muito na hora de fechar a nossa peça. Então, eu cortei aqui 2 vezes. Tem também o nosso estruturador, que ele é um pouco menor do que o tamanho do molde. E os moldes dos estruturadores está na descrição do vídeo como material complementar. Então, já tem o link aí na descrição desse vídeo para você fazer download de todos os materiais complementares, quantidade de zíper, vivo, viés, tudo que você vai utilizar nesse painel inteiro. Inclusive, os moldes no tamanho real aí, você imprime e recorta para você fazer o molde dos estruturadores bem bonitinho. Agora, nós já vamos começar o nosso passo a passo. Vamos começar colocando o zíper aqui, ó, no forro. Eu vou cortar um pouquinho maior. Vou prender meu zíper com uma costurinha de segurança. Forro virado pra cima e zíper virado pra cima também. Pego um lado aqui do corpo da minha necessaire. Já fiz o virado, já passei a fita. Tiro aqui o liner e posiciono bem alinhadinho aqui, ó. Vou passar um pesponto de meio pezinho de máquina para ficar bem delicado. Retrocesso no final. Eu vou virar essa parte aqui. Vou pegar o meu estruturador, que é um estruturador adesivo de 2 milímetros. Ele pode ser substituído também pelo EVA. Só que o estruturador adesivo ele é mais prático, porque ele já vem uma colinha aqui do outro lado, onde a gente consegue fixar já o nosso estruturador. Você vai alinhar aqui, ó, com esse recorte, então ele vai ficar alinhado aqui. E aí você cola ele. Feito isso, vou baixar o meu forro e vou prender toda a volta com uma costurinha de segurança. Então, vou prender aqui com uma costurinha bem na pontinha. Depois que eu prendi tudo com uma costurinha de segurança, agora eu vou recortar e tirar esse excesso aqui de forro. Nosso primeiro lado da necessaire ficou assim, então, pesponto, sem rebater o forro, fica um avesso super limpo, aqui já também super alinhado. Agora eu posiciono o outro lado do forro bonito, virado pra cima, zíper virado pra cima, alinho bem, prendo novamente com uma costurinha de segurança.
Depois eu venho com o outro lado já virado. Colo dessa maneira. Vou fazer o meu pesponto aqui. Fiz o pesponto. Agora, eu vou colar o outro lado do estruturador adesivo. Da mesma maneira que nós colamos do outro lado. Vou baixar meu fogo, prender com uma costurinha de segurança e tirar o excesso. Os dois lados prontinhos, já coloquei meu cursor aqui, deixo ele centralizado no meio, porque a gente precisa das duas extremidades fechadas, do zíper fechado. Olha só, gente, fala se já não tá uma belezinha. São um total de 5 cores os nossos painéis, fora as estampas corridas. Tenho certeza que vocês vão amar. Depois vocês podem aproveitar outros projetos, usarem a estampa corrida, fazer uma peça maior, uma bolsa, uma mala de viagem, vai ficar a coisa mais linda desse universo. Agora nós vamos colocar o forro do nosso fundo, né? Aí agora a gente vai pegar esse molde aqui do forro, você vai prender bonito do forro com bonito aqui do forro do bolso, centraliza, ó, centraliza e vai prender com uma costurinha de segurança. Dos dois lados, ó, ele tá assim. Agora eu vou prender aqui também, bem centralizado. Agora, eu venho com essa parte aqui, que é a parte externa, vou virar. Passar a fita dupla face. Passo a fita dupla face. Posiciono dessa maneira. E aí eu vou colar assim, ó. Parte bonita aqui, eu vou colar ela aqui, ó. Bem alinhado, tá? Ó. Viro e vou pespontar aqui. Retrocesso no início e no final. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Fiz o pesponto aqui. Agora eu viro essa outra parte, tiro a fita, coloco essa minha parte aqui, ó, que a gente precisa alinhar a margem de costura, é a medida aqui do virado, pra bater a modelagem. Vou virar e vou pespontar aqui, porque eu não quero pespontar o meu forro, pra ficar um acabamento interno bem bonito. Ó, posicionei na máquina dessa maneira e fiz meu pesponto aqui, ó. Agora, eu vou desvirar e vou prender o forro que tá solto com uma costurinha de segurança. Que é pra facilitar o fechamento da nossa peça. Prendi um lado, agora desse lado eu vou encaixar aqui o meu estruturador adesivo, tá? Eu vou encaixar ele aqui. Eu poderia ter feito antes, poderia, mas normalmente quando a gente faz todo esse movimento de vira e desvira e faz o pesponto, ele pode ir soltando. Então eu coloco ele depois.
vou tirar aqui a minha colinha. E vou encaixar ele aqui, ó. Ele dá bem certinho. Ficou bem encaixado, tá vendo? Ó, bem posicionado. Agora eu vou virar e prender com uma costurinha de segurança. Já tava do lado certo e eu desvirei, né? Mas é desse lado aqui que eu gosto de pespontar. Com o sintético virado pra cima e o forro virado pra baixo. Prontinho. Agora nós vamos achar o meio, tá? Pra fazer o nosso fechamento. Então, eu dobro aqui, faço um piquezinho bem pequenininho pra achar o meio. A mesma coisa do outro lado. E a mesma coisa no fundo. Aqui ficou um excesso de forro, sempre tira se ficou algum excesso, para não comprometer o fechamento da nossa peça. E agora, antes de fechar, nós vamos fazer a nossa alça e aplicar ela aqui. A nossa alça de mão é super bonitona, vem num recorte assim, também no seu painel, mas se você quiser usar outro tipo de alça também fica super legal. Eu achei o meio, passei a fita dupla face dos dois lados e agora eu vou dobrar, ó, dobro assim, bem certinho aqui em cima da linha. O outro lado eu faço a mesma coisa, dobro bem certinho em cima da linha. Tô fazendo toda ela na fita dupla face, tá, meninas? Mas vocês também podem utilizar cola, se vocês precisarem fazer mais de um painel. O painel de uma vez também, utilizar cola facilita muito. O outro lado, eu já trouxe pronto e passei uma fita dupla face só pra gente fixar uma na outra. E aí eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Agora eu vou fazer um pesponto de um lado e do outro. Pesponto feito. Olha como o acabamento dela fica super bonito. A gente vai colocar do lado que a gente tá fechando, tá? Pra quando for segurar a alcinha não ficar de ponta cabeça. Então, se o zíper tá fechando pra cá, é aqui que vai ter que ficar a nossa alça. A gente vai achar o meio aqui da nossa costura. Tá vendo aqui, ó, que tem esse meiozinho aqui. Esse excesso aqui a gente pode até dar uma refiladinha, porque deu uma escorregada. E nos próximos vídeos que nós vamos utilizar ao vivo, eu vou te ensinar também, vou te dar uma super dica de como estabilizar o nosso sintético doll nesses dias quentes. Então aqui eu vou prender, tá? Com uma costura de segurança. Você pode passar um pouquinho e depois tirar o excesso para ficar mais confortável. Um meio centímetro aqui. Vou começar também do meio, pra ela não escorregar. Depois eu vou até lá o final e vai ficar dessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui.
Então, ela vai ficar assim. Agora, deixa eu prender aqui de novo, que aqui escapou a minha costura, ficou muito na ponta. Agora, nós vamos virar ela do avesso, porque agora sim nós vamos fechar. Então, eu vou desvirar aqui. Aqui. Jogo um lado, essa para um lado, essa para o outro. Eu vou prender esses piques aqui. Vou posicionar, lembra o pique do fundo com o pique do nosso corpo. E agora eu vou fechar do meio até aqui essa ponta. Margem de costura, um pezinho de máquina. Vou começar sem retrocesso. Vou fazendo a curva devagar. Levanta um pouquinho o calcador e vai arrumando. Eu gosto de fazer a curva bem dessa maneira mesmo. Faço 2 pontinhos, deixo a agulha baixada, levanto o calcador, arrumo. E finalizo com retrocesso. E ela vai ficar dessa maneira. Então, eu viro o corpo, né, o espelho virado pra cima e eu posiciono ela sempre de uma forma que o folho e o fundo fique virado pra mesa. Desse lado, a gente já tá com o meio preso, eu vou começar por aqui e vou vir até aqui. Então, a gente faz assim e eu vou passar costura toda a volta aqui. Lembrando que a gente cortou o nosso estruturador um pouco menor, isso faz com que a nossa costura não pegue nele. E aí, ó, a gente faz a outra parte também, ó, arredondada. E nós vamos passar agora um viés para acabamento. Você tanto pode fechar toda a parte e depois passar o viés de uma vez, ou já passar o viés aqui. Eu vou passar o viés pra gente deixar o nosso vídeo mais otimizado. Antes de passar o viés, eu vou conferir aqui, olha como que ficou bem bonitinho. Essa posição também facilita muito para que fique bem arredondado a posição de colocar na máquina, já que a gente não está utilizando vivo aqui nessa peça. Também não vou fazer o acabamento, porque depois eu vou selar, cortar e selar aqui no isqueiro. Posiciono o meu viés. Você também pode usar aqueles clipezinhos de costura para fixar aí seu viés. Se você ainda não tem muita habilidade em colocação de viés. Ou vir assim na raça mesmo. Observem pelo barulhinho da máquina que eu sempre costuro na curva e vou levantando o calcador. Que é pra peça ir se acomodando. Então, eu venho aqui. Vou cortar, selar aqui o acabamento. E olha como já ficou super bonito. Agora eu vou fazer o outro lado. E já vou voltar com um lado pronto. O outro lado super prontinho. Pra gente só desvirar nossa peça. Prontinho, os dois lados fechados com viés. Agora nós vamos desvirar essa belezinha pra vocês. O estruturador adesivo também não vira, tá? Ele não faz vinco, então é uma belezinha pra desvirar. Pecinha desvirada, mais uma peça finalizada do nosso painel floral aquarela. Parceria entre Personal Art, Agnes Rasta e Story Estampas.
Olha, gente, olha essa combinação, olha que fofura. Uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês é, todas as peças que eu tô fazendo aqui, eu usei o bagum branco, mas nós temos já em linha lá na Personal Art o nylon emborrachado, estampado, que é super combinandinho com a nossa coleção, tá? Então tem várias cores lá pra você combinar com essa coleção. Então, mais uma peça pronta. Essa é a nécessaire de maquiagem. Olha só que linda. Olha só. E eu espero muito que vocês tenham gostado, hein, gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.